Filipenses capítulo 2. Vamos ler o capítulo completo, contando com a ajuda do Senhor para levarmos uma porção conosco. Diz assim, primeiro versículo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo, e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero vou-lo enviar logo, que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que estivesseis ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza.
Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Somente até aqui nós contamos com a ajuda do Senhor. Amém. Irmãos, esse capítulo 2 de Filipenses, nós vamos buscar com a ajuda do Senhor falar a respeito de Cristo ser o nosso exemplo. E é interessante, como introdução, mencionar que em nossos dias, ou em todas as décadas, em todos os anos, gerações escolhem para si exemplo de uma pessoa a quem ela possa imitar, seguir. E é interessante, nesses movimentos, nessas gerações que passam, muitas pessoas são influenciadas por outros exemplos. E eu queria mencionar nesse capítulo 2 o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E assim fazer, ao lembrar um pouco do contexto histórico que se passava a Roma, do contexto histórico que se passava na cidade de Filipos, naquela colônia. Uma das coisas que Roma exaltava, colocava lá em cima, era o poder. Uma das coisas que essa cidade valorizava era status, grandezas, poderes. Uma outra coisa que eu anotei era uma cultura que ela exaltava isso: poder, riqueza, conquista. O lema, talvez se o nosso coração pudesse voltar lá nas ruas de Roma, lá nas ruas de Filipos, e nós chegássemos na entrada da cidade, nós veríamos ali o outdoor: seja bem-vindo à cidade. Aqui nós valorizamos o domínio, o poder. Ser um romano, irmãos, significava, resumindo em todas as palavras, o lema deles era subir. E essa subida não significava uma subida que anelava pelas coisas espirituais, não. Era uma subida que significava bens materiais, vaidades, orgulho, poderes. E é interessante que nesse contexto, nessa circunstância, Paulo ele apresenta o Senhor Jesus Cristo. E a grandeza do exemplo do Senhor Jesus Cristo não é o poder nesse capítulo, mas é a sua humildade. Pois bem, esse capítulo 2, nós gostaríamos, com a ajuda do Senhor, não ser muito extensos, mas dividir ele da seguinte maneira: do versículo 1 ao 11, nós temos aqui o exemplo do Senhor Jesus Cristo em sua humildade. Ele é o exemplo supremo. Dos versículos 12 até o 18, esse exemplo do Senhor Jesus Cristo, ele é aplicado à nossa vida. Ele é um exemplo que nós observamos, mas Deus ele deseja que esse exemplo que nós observamos, nós venhamos a aplicar na nossa vida. Dos versículos 19 ao 30, esse exemplo ele é reproduzido na vida de irmãos, para que nós venhamos a, se nós temos dificuldades de ver no Senhor Jesus Cristo esse exemplo, se temos dificuldades de aplicar na nossa vida, o Senhor Deus ele tem levantado homens que reproduzem, refletem o exemplo de Cristo.
Pois bem, irmãos, é um capítulo também que nós podemos ver daqui 4 exemplos, e de uma maneira muito especial e simbólica. É como que se o Senhor Jesus Cristo ele fosse o sol, ele fosse o luzeiro maior que existe no universo. E isso você vai ver dos versículos 5 ao 11, o Senhor Jesus Cristo, o exemplo supremo, e a sua grande característica aqui é a sua humildade. O segundo exemplo que nós temos nesse capítulo é o exemplo de Paulo. E Paulo ele se destaca no versículo 17, da sua grande característica está a sua entrega. Ele é um homem que se entregou pela causa de Cristo. O terceiro exemplo é o exemplo de Timóteo. A grande característica de Timóteo está no versículo 20. Um irmão que era sincero nas coisas de Deus. E o quarto exemplo é o exemplo de Epafrodito. E a sua grande característica que o destacava é a sua dedicação. No versículo 30, vai dizer que pela obra de Cristo ele chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. De maneiras que, irmãos, as características dos servos de Deus eram apenas reflexos daquele que era o maior. É como que se o Senhor Jesus Cristo fosse o sol, Paulo, Timóteo e Epafrodito como que estrelas que refletiam o caráter de Cristo. Meus amados irmãos, que venhamos a atentar bem para o exemplo do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Queria de maneira bem objetiva passar por esses versículos, dos versículos 1 até ao 4. O apóstolo Paulo ele vai falar com os irmãos em Filipos. É como que se ele apresentasse algumas perguntas no versículo 1, lembrando de como que terminou o capítulo 1. O apóstolo Paulo querendo chegar até a um ponto delicado com a igreja de Filipos. Como o nosso irmão nos trouxe um estudo recentemente a respeito do pecado como que um fermento, e o pecado como um fermento, às vezes ele trabalha escondido e vai crescendo, vai se aumentando, e assim rouba toda a alegria e o testemunho da igreja. E diante disso, o apóstolo Paulo termina o capítulo 1 exortando aos irmãos a lutarem pelo mesmo objetivo, sabe, ter o mesmo foco, lutando pelo mesmo alvo, o evangelho. E quando, irmãos, a igreja perde o seu alvo de lutar pelo mesmo objetivo da causa do Senhor, ela passa a lutar por outras coisas insignificantes, talvez a cor da parede do salão, talvez onde vai colocar o vaso de flor, talvez a ordem dos bancos. E o que o apóstolo Paulo vai construindo com a ajuda do Senhor aqui é uma correção cheia de amor, para que aquelas duas irmãs lá do capítulo 4, que nós não temos dúvida do grande amor que elas sentiam pelo Senhor Jesus Cristo, mas para chegar lá naquela correção ele vai trabalhar degrau por degrau, e ele faz algumas perguntas, ou podemos aqui imaginar assim. Eu anotei o significado: se há algum conforto em Cristo, podemos perguntar assim para nós nessa noite: alguma vez nós já fomos encorajados em Cristo? Alguma vez, irmãos, nós já fomos chamados para estar do lado dele? E aqui o significado é a palavra encorajamento. Será que alguma vez nós já fomos encorajados em Cristo? Ele fala outra palavra: há alguma consolação de amor? E aqui fala para nós: será que alguma vez, irmãos, nós já fomos ensinados, exortados em amor?
Aqui, será que alguma vez, em alguma reunião, nós já fomos estimulados, encorajados a estar perto dele? Será que alguma vez nós já sentimos comunhão, uma comunhão sincera de estar com ele? E Paulo trazendo esses argumentos para que os filipenses pensassem nisso, diante de, parece que um pecado que estava ali nos bastidores da igreja. E Paulo, com certeza, preocupado com isso, então ele vai desenvolver o seu tema nesse capítulo 2. E ele fala para nós aqui, no versículo 3, assim: nada façais por contenda. E essa palavra contenda, talvez em algumas versões vai estar escrito partidarismo. E aqui o significado dessa palavra partidarismo significa propaganda eleitoral. E nós vamos imaginar, lembrar do que nós já vimos, quando que um político ele quer se engrandecer, ele diminui o outro, e ele apresenta as falhas do outro, as promessas, os votos que o outro político não cumpriu, e ele como que dizendo assim: aquele não fez, porém eu sou melhor do que ele. Se ele não fez, está aqui alguém capacitado para fazer. E o apóstolo Paulo ele diz assim para nós, e a palavra de Deus nos ensina, irmãos: nada façais por partidarismo. Uma das coisas que um político faz também é chamar gente para o seu grupo, e assim vai criando uma divisão. E alguns eram da irmã que significava uma fragrância agradável, Evódia, e a outra poderia ir para os caminhos daquela que significava eu tenho um destino, e essa era Sintique. Mas, meus irmãos, o Senhor ele nos chama para não fazer nada disso. Nada façais por vanglória, essa glória que é vazia, mas por humildade. E aqui uma coisa que deveríamos gravar no nosso coração, e uma coisa que ele já mencionou no capítulo 1, de colocar os nossos irmãos num lugar superior ao nosso. E assim ele entra então no exemplo do Senhor Jesus Cristo. O versículo 5 ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Após ele mencionar todas essas coisas, não sermos irmãos políticos, irmãos que fazem propaganda eleitoral, não façais isso. E para não fazer isso, olhem bem para o padrão, para o exemplo supremo. E aqui, irmãos, a palavra sentimento, ela está mais ligada a entendimento do que emoção. A maioria dos escritores cristãos, ao falar desse capítulo, um dos temas principais deles é a mente de Cristo. E ao falar disso, eles mencionam que a chave, irmãos, da grande alegria que um cristão ele pode viver é ter a mente de Cristo. Que haja em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo. E aqui ele fala no versículo 6, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E aqui, irmãos, essa palavra usurpação, ela significa se apegar com força, segurar firmemente. E aonde que nós queremos chegar? Dos versículos 5 ao 11, nesse exemplo do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra sendo usurpação, significando se apegar com força. Nós vemos aqui nesses versículos, irmãos, uma história muito solene, que eu não tenho capacidade nenhuma de entrar com profundidade, mas
estudando, nós aprendemos que aqui está a jornada daquele que, sendo Deus, ele vai descendo, irmãos, ele começa descendo, e ele desce o lugar mais baixo que tem. Sendo Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele vai descendo ao ponto de se fazer servo. E aqui, algo importante. Certa feita, eu estava lendo a respeito de uma entrevista que foi feita com um homem cuja sua profissão era recrutar e doutrinar líderes. E ele diz que durante a sua grande trajetória de experiência, ele disse assim, quando ele foi ensinar os líderes, na entrevista ele diz assim, que se você quer conhecer o caráter de um homem, de um líder, você não dê a ele responsabilidades, mas você dê a ele privilégios. E ele explica o porquê. Porque responsabilidades, qualquer líder que recebendo um salário alto, ele é capaz de cumprir suas responsabilidades. Mas se você quer conhecer o caráter de um homem, dê a ele privilégios. Porque verdadeiros líderes usarão os seus privilégios para beneficiar as equipes, as pessoas. Mas o homem de mau caráter, ele usará dos seus privilégios para se engrandecer. E irmãos, o que nós temos aqui, no exemplo do Senhor Jesus, e essa palavra usurpação, é que vamos imaginar o Senhor Jesus Cristo lá na eternidade, antes da sua encarnação, ele tendo todos os privilégios, ele sendo perfeito, tendo todas as honras junto com o Pai, glorioso. Mas meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele usou dos seus privilégios. E uma coisa que nós podemos entender, interpretar aqui, que ele não usou dos seus privilégios apenas para si, mas ele pensou nos outros. Porque, como diz um hino, que ele viu que nesse mundo de labor não existia nenhum salvador, ninguém era capacitado, irmãos, para salvar-nos. E o Senhor Jesus Cristo, ele não pensou em si, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas é como que se ele dissesse: eu vou descer. E ele desceu. E diz o versículo 7 que ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Eu não pretendo comentar todos os versículos, irmãos. Vamos já avançar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele tomou esse lugar de servo. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo, ele pensou nos outros, na palavra usurpação. Ele não se apegou aos seus privilégios. Isso aqui, nós podemos interpretar alguém que pensou no bem do coletivo, do mundo. Mas ele não apenas só pensou, mas ele colocou em prática quando ele assumiu a forma humana de servo. E ele serviu. E uma outra coisa, irmãos, no versículo 8, é que ele se humilhou, e ele obedeceu até a morte. E aqui temos uma lição para nós, que o Senhor Jesus Cristo, ele pensou nos outros, ele colocou em prática aquilo que ele estava pensando, ele obedeceu, e essa obediência lhe custou caro. Essa obediência lhe custou a morte, e morte de cruz. E aqui tem uma lição para nós, que muitas das vezes, irmãos, estamos nós dispostos a servir ao Senhor,
nós estamos ali alegres ao servir a Ele, mas quando nós vemos que essa obediência nos custará algum preço, nós perdemos o interesse de servir. E que Deus Ele nos ajude, irmãos. Eu li certa vez que o abecedário do cristão, o alfabeto do cristão, ele é O, B, D, C. E o processo que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo é de obediência, e a obediência que lhe custou a morte e morte de cruz. É interessante que para os romanos a cruz era o símbolo grandioso de vergonha, era o lugar, a morte mais vergonhosa que alguém poderia morrer era na cruz. E naquele lugar, irmãos, foi o lugar da vitória do Senhor Jesus Cristo. No lugar onde os romanos enxergavam como uma grande vergonha, foi o lugar da vitória. E nós aprendemos que no exemplo do Senhor Jesus Cristo, que o que os homens o fizeram com Ele, o levando até a cruz, trazendo ali perante Ele insultos, e o que Deus fez com Ele, dos versículos 10 ao 11, o exaltando, o colocando nessa posição de Senhor. De maneira que, irmãos, nós aprendemos de uma maneira bem simples, que o exemplo do Senhor Jesus Cristo para nós é um exemplo que a cada ano que a gente tiver de vida, irmãos, que venha ser um ano que seja a menos de nós, que venhamos a descer, e essa descida não é a descida de Jonas, a descida do rebelde, mas tenho aprendido com os irmãos que existe outra descida, a descida de Zaqueu, por exemplo, a descida de menos orgulho, menos vaidade, sabe? A cada ano que passar, venhamos, irmãos, a nos humilhar, nos colocar nessa posição mais humilde. E aqui, o significado não é fazermos isso pensando, vamos nos humilhar porque Deus vai nos exaltar. Não. Pensar em nos humilhar com o fim de glorificar a Deus, trazer glória para Ele, porque era isso que o Senhor Jesus pensava. Muito bem, então, dos versículos 12 ao 18, e aqui vamos passar rápido por eles. O exemplo ele vem para a nossa prática, e aqui ele fala no final do versículo 12, para que nós venhamos a operar a nossa salvação. A vida com o Senhor Jesus Cristo, irmãos, é muito mais do que agradecer Ele, por Ele ter nos salvado do inferno. É muito mais do que isso. O Senhor Deus, depois de ter nos salvado, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter nos salvado do lago do inferno, da perdição eterna, Ele fala para nós por meio dessa carta: existe um longo percurso para você trabalhar. E aqui não quero mencionar errado, para você trabalhar a vossa salvação. Não é trabalhar para você ser salvo, mas depois de ter sido salvo, sabe, a sua vida é como que aquela obra que ainda não está acabada, ela está inacabada, falta muitos tijolos ainda. A obra que o Senhor Jesus Cristo começou, Ele vai aperfeiçoar, mas é como que se Ele deixasse para nós o padrão, o exemplo, Ele desenhasse: olha, aqui está o exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo, agora eu estou dentro de você para te ajudar a você a trabalhar a sua salvação. E aqui, irmãos, nós podemos lembrar de muitos ensinos de santificação, sabe, de transformação da nossa mente. Eu li um livro que diz assim, que o capítulo 1 é como que a vida de Cristo fosse um grande reservatório, sabe, imagina uma grande represa, é a vida de Cristo no capítulo 1, mas por que a vida de Cristo ela não é manifesta na vida de muitos crentes? É porque a vida,
nós podemos ter sido crentes salvos, mas ainda com a mente velha, a mente antiga. E esse irmão, ele ao falar dessa figura de Cristo, sendo uma grande represa no capítulo 1, ele diz que o capítulo 2, ele é como que uma torneira. Por quê? Por que ele diz isso? Para que Cristo ele possa ser fluido da vida do crente. Essa torneira, ela precisa ser aberta, precisa ter uma troca de mente. O crente precisa trabalhar a sua salvação, porque, irmãos, é algo que exige de nós empenho para mudar a nossa mente. Porque, irmãos, nós podemos ser crentes que, tendo tudo dentro de nós, mas nós não venhamos a mostrar Cristo pela nossa vida, porque a nossa mente, ela é uma mente fechada, velha, suja. Então ele diz assim no versículo 15: para que nós venhamos a ser uma luz, luzeiros, astros no mundo, em uma geração corrompida. Eu anotei algumas coisas aqui, o que o apóstolo Paulo quis nos ensinar nesse versículo 15. Uma coisa, a luz ela não faz barulho. O nosso testemunho, irmãos, com a vida vai falar mais do que discurso. A nossa vida, irmãos, fala mais do que a pregação no púlpito. A nossa pregação durante a semana vale mais do que o que nós falamos com a boca. Assim é a luz. Uma outra coisa, a luz ela existe por causa da escuridão. Nós vamos lembrar lá no Antigo Testamento que o Senhor Deus colocou luzeiros no mundo, a fim de ser luz para o mundo. Mas nos dias do Novo Testamento, irmãos, o Senhor tem colocado cristãos para iluminar esse mundo escuro, perverso, espiritual. A luz ela serve para orientação. Então, é como que se o Senhor Jesus Cristo, sendo o sol, o exemplo supremo, nós venhamos a refletir a luz do Senhor Jesus Cristo e sermos, irmãos, como que através do nosso testemunho, pessoas que venham orientar outras a ir para Cristo. Muito bem, o versículo 16, ele fala para nós que uma coisa importante para tudo isso é reter a palavra da vida. Lembro de um irmão que nos trouxe o ensino que as escrituras ela deve ser lida ou ouvida com atenção, com retenção e com intenção. E qual é a sua atenção diante da palavra? Sabe, o que você tem levado embora com você nos estudos? E diante disso, qual é a sua atitude, a sua intenção daquilo que você tem ouvido? Sabe, irmãos, os estudos não são meros aperitivos para vir experimentar aqui e logo ir embora e esquecer. Não. Que Deus ele nos ajuda. Então, o versículo 17, o apóstolo Paulo fala a respeito assim: ainda que eu seja oferecido por libação. Eu não sabia o que significava isso, eu procurei estudar. A libação era a parte da oferta, era apenas um acompanhamento da oferta principal. A oferta de libação significa a oferta de derramar. É como, irmãos, que a vida do apóstolo Paulo fosse esse copo d'água. E ele diz assim nesse versículo: ainda que minha vida seja derramada por vocês. E nós sabemos, irmãos, que quando a água cai de um copo, não tem mais como voltar atrás. O que o apóstolo Paulo queria dizer aqui nesse versículo: ainda que a minha vida venha, é como que se ele dissesse assim: eu sei que não vai ter mais volta. A minha entrega pelo Senhor Jesus Cristo, ela é irreversível. Não tem mais volta. A libação ela era um acompanhamento da oferta principal. É como que se ele dissesse assim: meus irmãos filipenses, vocês são os principais, sabe? Vocês são aquilo que Deus quer de melhor.
o coletivo, a igreja local, e ainda que eu seja apenas o acompanhamento, ainda que eu seja lembrado ou não lembrado, nisso eu vou me alegrar. Nisso eu vou me alegrar. Então, dos versículos 19 ao 24, nós vemos o exemplo de Timóteo. E o exemplo desse irmão também, ele reflete o exemplo do Senhor Jesus Cristo. De que maneira? Diz que naqueles dias e nos nossos dias, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas Timóteo, ele era diferente. É como que, irmãos, se nós fizéssemos uma tabela, sabe, com a nossa caneta mesmo, e colocássemos o título desse lado, muitos, e do outro colocássemos Timóteo, e você pode anotar, muitos buscam o que é seu. Timóteo, ele busca o que é de Cristo. Muitos buscam os seus interesses, mas Timóteo busca os interesses de Cristo. Sabe, e de uma maneira assim, irmãos, o que são as coisas de Cristo? As coisas de Cristo é o seu evangelho. É pensar, irmãos, irmãos que pensam estratégias, de maneiras de incentivar a igreja, como que nós podemos evangelizar, ter uma outra oportunidade de evangelizar. Timóteo era alguém que pensava nisso. Outra coisa que Timóteo pensava, e o que pode ser as coisas de Cristo? Eu anotei, era o carinho com a igreja. Ele era alguém muito carinhoso com a igreja, tinha o cuidado. Outra coisa, ele tinha interesse no crescimento espiritual dos irmãos. E outra coisa, ele se preocupava com a glória de Deus. Mas diz que, irmãos, naqueles dias todos buscavam o que era seu e não o que é de Cristo. Meus irmãos, eu fiz uma anotação e uma pergunta para mim mesmo, lendo esse capítulo assim: o que eu tenho buscado? Será que eu tenho buscado apenas, sabe, a minha carreira? Sabe, irmãos, é muito fácil entrar no caminho de pensar apenas em você, na sua carreira, na sua família, e esquecer que bem maior do que isso é a família de Cristo. Tinha mais coisas para mencionar, mas vamos ir para a frente. E no exemplo de Epafrodito, nós aprendemos aqui um homem de dedicação. E uma coisa, dentre todas de Epafrodito, que eu queria destacar, no versículo 25, ele fala que Epafrodito, no final do versículo, ele é vosso enviado para prover as minhas necessidades. É interessante esse vosso enviado. Nesse vosso enviado, irmãos, era o ministério de Epafrodito. Epafrodito não era um pregador, mas ele era alguém que servia nos bastidores. E nessa missão aparentemente simples, de suprir as necessidades de Paulo, de trazer a carta para os irmãos, ele deu a sua vida, irmãos. Ele deu a sua vida. E aqui nos ensina, irmãos, sermos fiéis em tarefas simples que não aparecem na igreja. Existem tarefas na igreja que todos vêm trazer um ensino diante dos irmãos. Mas, irmãos, em igual importância, talvez bem maior, são as atividades que não aparecem na igreja, e sermos fiéis e dar vida por isso. E assim, meus irmãos, que Deus ele complete a sua mensagem em nosso coração. Eu anotei algo que eu li em uma entrevista. Diz assim, uma pessoa perguntando para um irmão, diz assim: como que as pessoas que nunca leram a Bíblia podem conhecer a Cristo? E esse irmão respondeu assim: muitas pessoas nunca lerão as suas Bíblias, mas elas observam a vida daqueles que dizem ser cristãos. Muitas pessoas nunca vão abrir a sua Bíblia, mas elas nos observam. E que assim Deus ele nos ajuda a refletir
o exemplo de Cristo. Amém.